Olá a todos, vamos apresentar aqui a correção da terceira avaliação de Física 2 de 2024.2. Então, como a gente sempre segue, a gente fez algumas questões iniciais em um, que elas podem ser escolhidas, e quem fizesse uma a mais extra ganharia também uma pontuação pela questão extra. Uma poderia ser escolhida, quer dizer, todas poderiam ser escolhidas, a primeira seria a principal, a segunda seria um item extra. O item A, como funcionam os radares e que utilizam o efeito Doppler para determinar a velocidade de um automóvel. Eu fiz isso demonstrando, utilizando a demonstração do Scope, que é um programa que usa a placa de som para gerar um espectro de frequências. E aí eu mostrei como um carro se aproximando, se afastando, gerava variações na posição de uma linha de áudio, de um tom auditivo. E aí eu falei que isso exemplifica como funcionam os atuais radares por efeito Doppler. Os radares antigos eles funcionam com duas posições e você verifica se um certo obstáculo ele é obstruído num certo intervalo de tempo, e aí você só mede localmente a velocidade. Mas por efeito Doppler, não, você emite uma onda que tem uma frequência. Mas como o carro está vindo com uma certa velocidade e o radar está parado, essa onda, ao ser refletida, vai ter uma velocidade de reflexão dada pela composição do movimento da onda mais o do carro. Ou seja, quando a onda se aproximar, dada a expressão que eu tinha descrito para vocês da velocidade do efeito Doppler, então C é a velocidade do som, você tem delta lambda sobre lambda. Isso vai produzir um delta lambda em relação à onda emitida, e esse delta lambda, uma vez conhecido, a lambda de emissão, permite calcular a velocidade do carro. Com isso você consegue ver se ele está acima ou não de um certo limite de velocidades ao longo de um conjunto de distâncias, e não necessariamente uma distância específica onde o radar vale. Aqui a segunda é qual o procedimento para estabelecer uma escala termométrica, incluindo essa discussão termômetro a gás. Eu falei que para escala termométrica você tem que estabelecer uma relação entre uma medida física, que é uma escala de mercúrio, ou uma escala que esteja associada a pontos conhecidos de temperatura, para que você converta a medida física do instrumento em uma medida de temperatura propriamente dita. Então, se estabelece primeiro o que vai ser o ponto de estabilidade na escala. Eu mostrei para vocês uma tabela inteira com diversas escalas, e entre essas escalas eu mostrei a Celsius, apresentei em detalhe a escala Fahrenheit e também a escala Kelvin. E aí o que você precisa são pontos em que a temperatura seja conhecida com uma estabilidade. A gente usa a escala Celsius, por exemplo, usando a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão da água. Porque eu falei para vocês que quando você está tendo mudança de fase, a temperatura se mantém constante. Uma vez conhecido isso, se usou isso como referência para o estabelecimento de muitas escalas. A escala Fahrenheit usava um pouco o sangue, que tem uma temperatura do corpo vivo, né? Do corpo vivo. E aí se adequou a ela atualmente também para a escala de fusão e ebulição da água, tanto que a gente faz as conversões entre escalas. E o termômetro a gás, ele se torna bastante interessante para fazer a medida, porque ele vai usar um nível de mercúrio, mas da pressão gerada pelo gás. Quando você imerge um bulbo de gás em algo que se queira medir a temperatura, você vai usar o efeito das velocidades cinéticas, criando pressão no mercúrio, e aí elevando ou diminuindo o nível, dependendo da grau de agitação térmica do gás. E ela é particularmente interessante porque você pode usar o termômetro a gás para definir a escala Kelvin, e ele é mais preciso se você tiver um gás em baixa pressão, porque você pode pegar o ponto triplo da água, e aí você tem uma escala com um ponto de referência, uma vez que, como ele se baseia na teoria cinética dos gases, existe um ponto onde um ponto de temperatura em que os gases se manteriam sem movimento, seria aquele menos 273 Kelvin. Aí, uma vez que essa
esse ponto é fixo, e o ponto triplo pode ser reproduzido em qualquer laboratório do mundo, onde a água está estável com seus estados líquido, gasoso e sólido. Você pode pôr essa marca na escala termométrica, você definiu, isso tem uma certa pressão e uma certa temperatura para todos os lugares do mundo. E aí você consegue ter o seu instrumento calibrado em escala termométrica mais precisa. Explique 3 casos em que serão discutidos na unidade 3 revelaram manifestações da microestrutura da matéria. Nossa discussão, apresentação de fórmulas. O que eu posso dizer, assim, se vocês lembram, por exemplo, que a gente falou sobre a fórmula da variação da energia térmica associada à temperatura. Du é igual a 3 meios de N K delta T. Essa fórmula está falando que a temperatura que a gente mede, a diferença, o aumento ou diminuição da temperatura, se eu pensar só a energia interna do sistema, ela tem a ver com um múltiplo, porque N é uma constante e N é o número de mols, da temperatura. Então ela tem uma relação direta com a temperatura, uma grandeza macroscópica relacionada com uma grandeza microscópica do universo. E isto faz com que você possa notar que, uma vez que esteja tratando, por exemplo, um gás monatômico, um gás monatômico, isso significa que ele só tem graus de liberdade, ou seja, de movimentação. Se a gente pensa que a energia térmica é o resultado do movimento das partículas que o compõem, como as direções possíveis para esse gás se mover. Então esse termo 3 representa nada mais do que os graus de liberdade. Então cada grau de liberdade tem meio de nkt. Uma segunda manifestação térmica que a gente viu é que quando você aquece um material que tem um certo volume, eu vou colocar 0, um certo volume, esse volume varia. Esse volume varia ΔV segundo a expressão V0 alfa, nem vou colocar alfa, vou colocar gama, como vocês estão mais acostumados. Gama ΔT. E isso aqui significa que o resultado da variação de um certo volume de um material, um volume inicial, essa variação do volume é resultado da variação da temperatura. O grau de agitação das partículas entre si faz com que aumente microscopicamente o tamanho o espaçamento entre as partículas, e a consequência disso é uma variação do volume. Mas tem outra expressão que também mostrei, que era a diferença entre capacidades térmicas, a pressão constante e a volume constante ser igual a NR. Aqui você tem o número de mols das partículas. E a gente viu que uma das consequências disso também tem a ver com aquela questão dos graus de liberdades, é que uma vez que você tenha, você acrescente calor em um material, você coloque um gráfico de Cp menos Cv aqui, você tem saltos de posições devido às transformações de fase. Como ele está associado com os números de mols das partículas, a quantidade de partículas que ele tem, isso aqui é uma consequência dos números de graus de liberdade que as partículas têm. Então esse é um terceiro exemplo de manifestações da microestrutura, da macroestrutura da matéria. D. Descreva o funcionamento de um motor, indicando a sua explicação com a primeira e a segunda lei da termodinâmica atua. Bom, essencialmente, todas as leis da termodinâmica estão na atuação do motor. O motor vai funcionar com base na existência de um ciclo. Esse ciclo é do tipo PV, em que você vai variar pressões e volume de uma tal forma que o trabalho excedente possa automover o motor. E aí você tem diversos tipos de ciclos, associações para fazer isso com a máxima eficiência possível. E a primeira lei da termodinâmica
fala o que está acontecendo com o gás dentro de uma câmara de explosão de um motor a combustão, porque a gente está falando que o calor vai poder gerar duas coisas. Ele vai poder gerar a variação da energia interna e também o trabalho. E é isso que a gente está querendo, porque quando a gente faz a explosão de um gás, o calor produzido vai produzir, parou minha caneta aqui, vai produzir o trabalho que a gente está observando. Isso é a primeira lei da termodinâmica. E aí, nesse afã de buscar o motor mais perfeito possível, você pode falar, bom, eu poderia aproveitar 100% então, da energia resultante e ficar eternamente dentro desse ciclo. Aí que entra a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica fala que, independente do ciclo que você encontra aqui, nenhum deles vai permitir que você tenha uma ordem em que o calor seja transposto da fonte quente à fonte fria 100%. 100% pode, a transferência de calor para a fonte quente para a fonte fria pode ser, mas para que haja trabalho, você nunca vai conseguir extrair 100% do calor de uma fonte e transformá-la em 100% de trabalho. Sempre você vai perder ela para uma fonte que esteja ou mais fria, se a gente está falando de um motor, ou de uma fonte fria para uma quente, quando a gente está falando de um refrigerador. Então ele tem a ver com a essência da segunda lei da termodinâmica, que é dada pelos enunciados de Clausius ou de Planck. Então aí está a explicação, assim por cima, para dar tempo de explicar as demais questões sobre a ação da primeira e segunda lei da termodinâmica. Aqui é o exposto diagrama PV de fase, explicando suas partes, as informações que podem ser extraídas de cada uma delas. Deixa eu descrever aqui um diagrama PV, e o diagrama PV ele vai permitir com que você tire trabalho de um ciclo que se estabeleça, sobre o qual pode ter a variação de pressão e de volume, de acordo com algumas transformações. As transformações que a gente conhece são isobáricas, isotérmicas, isocóricas, ou que são isovolumétricas, e também adiabáticas. E a gente sabe que o ciclo de maior eficiência ela inclui duas adiabáticas e duas isotérmicas, e é chamado o ciclo de Carnot. Mas você também pode estabelecer diversos outros ciclos, respeitando esse tipo de transformação, como o ciclo de Otto, o ciclo de Diesel, e aí você vai conseguir extrair trabalho dessas fontes. O diagrama de fase, agora eu vou usar esse espaço aqui, é um diagrama que está relacionado à pressão e temperatura. E ele vai falar como os materiais podem mudar de estado de acordo com a relação entre essas duas grandezas de estado. Então a gente vê que para a água, especificamente, você tem um decrescimento em um certo ponto e você tem três fases específicas. O que a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. E dependendo da relação entre pressão e temperatura, você pode ter relações de transição de um corpo para o estado sólido para o estado gasoso diretamente, que é chamado sublimação, de um estado sólido para o líquido, que é chamado liquefação, né? E do estado líquido para o estado gasoso, que é chamado fusão. Desculpa, fusão é aqui onde você vai ter a liquefação, fusão. E aqui, quando você está passando para o estado gasoso, é o terceira transformação de estado que acontece aqui. Então, você pode ter outras relações interessantes. Se você está uma pressão atmosférica, você aumentando a pressão, você pode aumentar os intervalos de temperaturas em que um certo material pode estar, como é o caso da água no panela de pressão, ou quando você tem baixa pressão, como no espaço sideral, o material pode sublimar diretamente do estado sólido para o gasoso, sem ter um estado líquido intermediário. Bom, com isso posso passar para outra parte da questão. Essa também é uma questão, a questão 2, como eu falei, é associada aos exercícios feitos em sala, ao livro e da lista não, da lista é um separado, então do livro. Isso aqui é uma questão diretamente do livro. Eu sei e acabei considerando que muitos alunos estão trabalhando com a questão que a potência emitida era E ar sigma
ter a quarta. E está usando isso direto como se fosse no vácuo. Tem muitos alunos que são da astrofísica e geralmente a gente realmente faz isso. No caso específico, como a gente tem um corpo a 30 graus Celsius, a quantidade de energia que ele vai perder vai depender da temperatura ambiente. Então, uma coisa que a gente tem que ver é o efeito da diferença de temperatura entre a potência que ele recebe e a potência que ele emite. Como essas relações dependem da temperatura em Kelvin, aqui tem uma temperatura em graus Celsius, para converter base somar 273, nesse caso vai dar 293 Kelvin, e aqui mais 273 vai dar 306 Kelvin, que é a que está aparecendo aqui na questão. Kelvin, deixa eu deixar Kelvin aqui. Por quê? Porque daí, quando a gente vai calcular a potência final, né, emitida, que ela vai depender da quarta potência das temperaturas. Então a gente vai ter E, área, a sigma e as temperaturas, que eu vou chamar a temperatura do corpo, a quarta potência, e a temperatura menos a temperatura do ambiente, a quarta potência. Agora a gente pode substituir os termos, lembrando que a eficiência é 100%, está considerando como se fosse 100%, então ela é igual a 1. A área é 1,4 metros quadrados, já está no sistema internacional, e o sigma é 5,67 vezes 10 a menos 8, que pode ser pego lá no formulário. As temperaturas aqui não tem que ser entradas em Kelvin, e esta temperatura aqui, ela é 306 Kelvin, 306 Kelvin, e essa temperatura A é 293 Kelvin. Substituindo esses termos na calculadora, deixa eu tirar essa aqui nessa calculadora, então vai ficar 1 é 1, 1.4, deixa eu fazer os quartas potências primeiro, 306, a quarta potência vou colocar quadrado, menos temperatura 293 e quadrado, depois da quarta potência. Faço o cálculo e ele me deu 1.39, 1.40. Esse termo todo aqui me deu 1.40 vezes 10 a 9. Agora multiplico por sigma, fora, coloco na calculadora, vezes 5.67 elevado a 8 negativo, igual a isso, vezes a área de emissão, 1.4. Pronto. Vezes 1, que é a eficiência, então por a multiplicação, deu seu, deixa na forma de potência, 110, 111 watts. 111 watts, que é o resultado que está dando aqui, 0,11 quilowatts. O interessante é que ele fala aqui que isso é a ordem da grandeza de quantas calorias a gente tem que consumir por dia, né, para compensar a energia que perde a nossa metabolismo basal. E tem uma questão aqui, ó, aproveitando, né, temperatura superficial, qual é o comprimento de onda do máximo na radiação emitida? Como o corpo deve emitir como um corpo negro, ele é independente dessa questão, então a emissividade dele, e aqui é o comprimento de onda, ele deve emitir um lambda do máximo. Esse lambda do máximo é o que eu quero determinar, ele é dado por lambda vezes t, ele é inversamente proporcional, é igual a constante, que a gente pode pegar lá na prova, tá aqui, lambda t, e tentar aqui, lambda tá em Kelvin por metro, perfeito. 2.9 vezes 10 a menos 3, 2,9 vezes 10 a menos 3, a unidade é Kelvin metro. Uma vez que eu substitua aqui 2,9 vezes 10 a menos 3 pela temperatura em Kelvin, colocar a temperatura do corpo, que é 306 Kelvin. 306 Kelvin. O resultado em metros vai dar ESC 2.9 x3 negativo dividido por 306. F deu 9.48.
vezes 10 a 9,48 vezes 10 a menos 6 do metro. Se fosse convertido para Armstrong, seria 94 mil Armstrongs, o que é infravermelho, que é a radiação que a gente emite mais no corpo. Agora vamos para a questão B. Do 2, um cilindro com pistão móvel contém meio mol de um gás ideal monatômico com uma pressão de 2,10 pascais e temperatura de 300 Kelvin. O gás recebe 800 joules de calor e realiza 300 joules de trabalho durante uma expansão mesobárica. Qual é a variação da energia interna do gás, a temperatura final e indique-se a alteração do volume. É basicamente gases ideais, mas também teoria cinética. A fórmula da teoria cinética é importante. Primeiro, a primeira lei da termodinâmica. O calor vai produzir ou trabalho ou vai produzir variação da energia interna. Então, a pergunta que está sendo feita é sobre a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna é igual o calor menos o trabalho realizado. Como a gente tem essas grandezas, a gente sabe que isso aqui é 800 joules e esse aqui é 300 joules. O resultado final é que a variação da energia interna vai ficar como 500 joules. Agora, para calcular a temperatura, tem que saber a relação microscópica da temperatura com a energia interna. Então, a variação da energia interna vai produzir uma variação de temperatura, que é tal que cada grau de liberdade contribua com meio de kT, mas em termos macroscópicos eu posso escrever ela como o número de mols, R, vezes a variação da temperatura. Portanto, eu posso isolar o ΔT, e essa variação da temperatura vai ser 2 terços da energia interna sobre RT. Uma coisa que vale a pena lembrar é que quando está falando de variação de energia interna, isso aqui é T final menos T inicial. Então a gente quer saber a temperatura final do gás. Então eu posso escrever essa mesma forma como T final é igual ao T inicial mais 2 terços de ΔU sobre RT. Não, estou esquecendo o número de mouse. Tá aqui. É NRT. NRT. E agora a gente sabe quanto é a variação da energia interna. Sabe que isso aqui deu 500 joules. O R tem que ser tomado cuidado, porque esse R é dos gases ideais, como estamos dando grandezas do sistema internacional, é V a grandeza aqui no sistema internacional, que é 8,31. Aqui está em mols por atmosfera. Você pode converter isso aqui, uma vez que a gente sabe quanto é uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio, um metro cúbico, um litro é 10 a menos 3 do metro, a conversão dá 0,831, opa, deixa eu abrir aqui, 8,31. Então, isso aqui, o R é 8,31, o N é meio mol, 0,5, e eu estou colocando T aqui embaixo, mas não tem esse T, né? Então, o T está separado, a variação da temperatura. É NR aqui embaixo, NR. Já pus NR, deixa eu apagar esse T aqui, então a variação da temperatura depende disso. E vamos calcular, faltou aqui, e essa temperatura inicial é a partir de 300 Kelvin. A partir de 300 Kelvin. Vamos fazer as contas, temperatura final, igual a, cadê a calculadora? Tá aqui, ESC, zero calculadora, 500 vezes 2 dividido por, entre parênteses, 3
vezes 0,5 vezes 8,31 da constante do gás. Deu 80 Kelvin, a variação da temperatura, mais os 300 Kelvin para a temperatura final. Mais 300, opa, aqui, mais 300. Fechou, 380 Kelvin. Então, deu 380 Kelvin. Agora, para a variação do volume, é só usar a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, isola o volume. O volume é igual a RT dividido por... Não, é nRT. nRT dividido pela pressão. Isso implica que o volume é igual a ESC, então 380 Kelvin, então é meio mol vezes 8,31 vezes a temperatura de 370 Kelvin e dividido pela pressão, que é 2, isobaricamente, 2 a quinta. Coloco em notação científica, deu 7,89. 7,89 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Sabendo que o volume do rio Sergipe, que cobre 7,85 vezes 10 a 6 metros cúbicos, e que a temperatura globais pode aumentar até 6,4 Kelvin, não, graus Celsius. Bom, Kelvin também porque é graus Celsius, então a variação de temperatura vale os dois. Em 100 anos, determine quanto deve aumentar o volume do rio Sergipe pela dilatação térmica, desconsiderando outros efeitos, sabendo que a dilatação linear, então isso é importante, é 4,3 vezes 10 a menos 5. Por que é importante? Porque a gente usa que a expressão, a variação do volume depende do volume inicial, é gama delta T, a variação da temperatura. Só que esse gama é aqui que vem o pulo do gato, ele é 3 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Então, o que faz com que a gente chegue na expressão que a variação do volume é igual ao volume inicial vezes 3 vezes alfa vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura a gente sabe que é 6,4 graus Celsius. Alfa é o valor dado de 4,3 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius, né? Ou seja, esse grau Celsius corta 3, e o volume, para dar o volume final, é o volume inicial, 7,85 vezes 10 a sexta. Aí com isso aqui a gente pode escrever que a variação do volume é igual a S, que é aqui, 7,85 vezes 10 a sexta metros cúbicos, vezes 3, vezes 4,3, vezes 10 a 5 negativo, vezes 6,4. Deu, tira a notação científica, 6.481. 6.481 metros cúbicos. Essa é a variação do volume em razão da variação da temperatura. Agora podemos passar para frente. Aqui, o seguinte dado corresponde à reprodução do experimento de Joule, por causa que duas massas, presta atenção, são duas massas que são elevadas dos dois lados do instrumento, de 13 kg, são erguidas pelo aparato de Joule, transfere energia mecânica à massa da água de 1,58 kg. São dois tipos de massas diferentes que vão entrar de forma diferente na nossa discussão. As alturas registradas em centímetros encontram na tabela a seguir. O calor específico da água, considerado por Joule, era 1 caloria por grama por grau Celsius. Promover uma mudança de temperatura de TI 18,2 internamente na água, temperatura de 18,497 graus Celsius. Calcule o equivalente mecânico do calor, determinando quantos joules equivale a uma caloria. Bom, aí o lance é, aqui eu tenho essa tabela, que aqui estão os números das medidas, e então é 1, 2, 3, poderia destacar de forma diferente, porque aqui é 11, 12, 13, 14 até 20, são também medidas poderia estar aqui em verde. O importante é que a gente saiba que a energia mecânica vai ser o resultado de todas essas elevações aí, portanto, ela vai ser, a energia mecânica vai ser um resultado da soma de pequenas energias mecânicas I
E que vem essas energias mecânicas aqui, índice I. Vai ser a elevação dessa massa M total de 13 kg contra a gravidade a uma altura HI. Cada elemento aqui vai ter HI. Então, eu posso retraduzir essa equação da energia mecânica como se fosse mg vai se manter constante, vai ser mg vezes o somatório das alturas I, sendo que I é cada uma das medidas que a gente está somando. O que resulta no final, então, que eu posso somar todas essas alturas para dar a energia mecânica final. Então, ela vai ser igual a M, que são a soma das massas, vezes G, vezes um Hzão. Esse Hzão vai ser a soma dessas alturas aqui. Então, partimos para entender o que é. M é 2 vezes o peso que está caindo para girar as aletas que vão aquecer a água. Então, isso aqui é 26 quilos. G, eu falei, pode considerar 10, 9,81, um de vocês preferem. E o H, basta fazer a soma dessas grandezas. Lembrando que elas são em centímetros, então tem que converter em metros. Então, vou fazer aqui 44,5 mais 45,2 mais 44,7 mais 45,3 mais 54, 44,6 mais 45,1 mais 44,6 mais 44,3 mais 54 mais 45,2 mais 44,7 mais 44,6 mais 45,1 mais 44,4 mais 45,1 mais 45,3 mais 44,6 mais 44,7 mais 45,2. Tá, deu 913,2. Então isso aqui está me dando 913,2. Eu tenho que converter em centímetros, então basta dividir por 100 e me dá 9,132. 9,132 metros. Portanto, aí a energia mecânica é igual a 26 quilos vezes 10 vezes 9,132 metros. Deu 2.374. 2.374 joules. Que veio ser chamado joules só posteriormente ao experimento. Saber que essa era energia num sistema, numa mistura de unidades da energia, massa, a aceleração da gravidade e altura. Agora a gente vai partir para energia térmica. Então, a energia térmica, ET, ETER, ela é igual a... Como ela está promovendo mudança da temperatura, então ela depende da massa, mas a massa é da água aqui, da 2O, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura. Todas essas grandezas aqui são conhecidas, né? A gente sabe que a grandeza aqui que a gente está pegando com a água, a massa, é 1,58 kg de água. O C, na época, era referência de calor específico, o material era água, como referência era uma grama. Uma grama não, uma caloria por grama por grau Celsius. Caloria por grama por grau Celsius. E aí vem um alerta. Isso aqui tem que ser multiplicado por 1000 para dar em gramas. 1,58 quilos vezes 1000. E aqui o ΔT, a variação da temperatura, é esta temperatura menos esta temperatura. Portanto, podemos fazer isso como 18,497 menos
menos 18,152. Dá 0,245, 0,345. Então, o resultado disso é energia térmica igual a 0,345 vezes uma caloria, que é 1, vezes 1,58 vezes 1000. 545,1. 545,1, que na época de joule era medida em calorias. Para a gente saber o equivalente mecânico. Energia térmica, bastante dividir mecânica pela energia térmica. A gente saber qual é o fator multiplicativo que leva um a se converter em outro. Então, vai ser ESC, é 2.374, dividido por 5,1, o que me dá 4,36. 4,36, 2, 4,36 joules por caloria, que é uma primeira aproximação, uma vez que a gente fez diversos arredondamentos até em G, uma primeira aproximação para energia de uma caloria, 4,19, 4,2, aqui está dando 4,3, então estamos em boa medida, uma vez que a gente repetiu poucas vezes, isso tem que ser feito para muitos pontos. Acabamos aqui o exercício 2, vamos para o exercício 3. Esboço o diagrama PV para uma transformação que começa no estado 1 metro cúbico e 1 pascal. Então, eu já vou colocando aqui no diagrama PV, né? Diagrama PV. Então, o volume aqui eu vou colocar em metros cúbicos. E aqui eu vou colocar a pressão em atmosferas. ATM. ATM? Não, Pascal, desculpa. Pascal. Pressão em Pascal. E aí ele começa de um ponto aqui e um ponto aqui. Isso aqui é 1 metro cúbico. Ele começa em 100 pascais. Ele sofre uma transformação isocórica. Então eu vou sair desse ponto. E isocórica é mesmo volume, ele vai para cá. Isocórica, então ele vai para cá. Então ele vai até onde? Até a pressão 200. Aqui é 200. Aí ele passa a se expandir isobaricamente. Isobaricamente até 2 metros cúbicos. Então ele vai para cá, que é 2 metros cúbicos. E a isobárica dele vai vir para cá. Então posso pôr direto aqui e chega nesse ponto. Aí ele sofre uma transformação isovolumétrica, ou seja, nessa direção isovolumétrica, isocórica e isovolumétrica, quem não sabe, são sinônimos, de 100, até 100 pascais. Ele vai descer até onde ele estava inicialmente. Então, volta para cá, então ele vem para cá. E depois uma transformação isobárica de redução de volume. Então ele vai passar para cá. Esse aqui é o mesmo que o exercício que a gente deu na lista de exercícios. Por isso que a questão 3 é sobre um exercício da lista de exercícios. Só que só está invertido. Eu dei o gráfico e pedi para colocar o trabalho. Aqui eu estou falando para vocês desenharem o gráfico. E a coisa importante aqui, bom, está feita a transformação. E eu estou falando qual é a energia total do ciclo. A energia total do ciclo que a gente viu é dado pelo trabalho feito dentro desse ciclo. Esse excedente de trabalho que é obtido com a equação PdV. Só que num caso muito simples, como isso é um retângulo, ela vai ser a área dentro do retângulo, ela é uma integral fechada, PdV. Então ela vai ser a área, e que no nosso caso é a base vezes a altura. Então, como a gente pode colocar aqui, o trabalho vai ser igual a base vezes a altura do ciclo, no caso a área dentro do círculo. Então o trabalho vai ser igual a base tem 1 atmosfera e a altura tem 100 pascais, o que resulta que o trabalho realizado num ciclo só equivale a 100 joules. A gente guarda esse valor no coração porque a gente vai para o exercício CD de 3, considerando que o motor produz um tal ciclo opera entre temperaturas 600 e 400 Kelvin, mostra que a eficiência do motor é de 33% se ele opera no ciclo de Carnot. A eficiência no ciclo de Carnot
é dado por 1, e não é dada a razão entre os calores, mas sim as temperaturas. Calor e temperatura não pode ser confundido. Então, ele menos temperatura final sobre temperatura. Temperatura final não, é temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Aí a gente tem as duas temperaturas aqui, então no ciclo de Carnot basta eu subtrair 400 sobre 600. E, portanto, a eficiência no ciclo de calor vai dar os nossos 0,33, que são 33%. Da fonte. O valor que você podia usar se você não soubesse para o item D. E eu acho que eu coloquei um item comum. Vocês escolhessem que fossem pela própria vontade, vocês escolhem se vocês querem fazer ou não. Supondo que a porcentagem de energia não aproveitada no item aqueça o motor, a porcentagem, então, se isso aí é a energia, 33%, o restante da porcentagem é 67%. Vamos guardar isso aqui no coração. É feito de 1 kg de alumínio. Calcule quantos ciclos serão necessários para fundir completamente o motor após ele atingir a temperatura de fusão, sabendo que o calor latente é 95 calorias por grama. Então, aqui a gente vai usar, calcular a quantidade de energia que precisa para derreter 1 kg de alumínio que compõe o motor. Ele é dado pelo calor latente, é M vezes L. E a gente tem então só fazer mas novamente o mesmo cuidado. Aqui a massa é 1 kg, mas como L está em caloria, é 95 calorias por grama, então é conveniente que a gente converta esse 1 kg em gramas, ou seja, 1000 gramas. E aí automaticamente já sai, né, o resultado de 95.000 calorias. O ponto agora é converter, para usar o valor obtido anteriormente, ou a gente pegar um valor que estava na prova, uma caloria 4,19 joules. Então, uma caloria 9.500 joules, é só substituir uma caloria por 4,19 multiplicando, né, joules. Portanto, o calor necessário para derreter todo o alumínio, ser calculador, ESC 95.000, 3 vezes 4,19 joules. Isso é 398.000. 398.050 joules. No entanto, só 67% do ciclo de 100 joules, ou seja, a gente sabe que a energia que a gente tem por ciclo é 100 joules. Mas a quantidade que vira calor, a quantidade de energia que vira calor, ela vai ser 67%, ou 0,67% da energia do ciclo. Então, isso implica que a energia que está virando calor, do ciclo, eu chamo de calor de ciclo, esse é do ciclo, então a energia que gera calor, vou por aqui, então a energia que gera calor é igual a 0,67 de 100 joules, então é 67 joules. Agora, para calcular então o número de ciclos, é quantas vezes isso cabe dentro disso aqui. Basta fazer N é igual a quantidade de calor dividido pelo EQ. Portanto, o número de ciclos que tem que repetir até que o motor derreta é esse valor 398.050 dividido por 67 joules. Então, isso vai dar 5.941 ciclos. 5.141 ciclos. Esse é o resultado da questão 3D, que acaba aqui. Então, a questão 4. Em alguns parques aquáticos, é comum encontrar uma piscina reservada para andar dentro de enormes bolhas infláveis sobre a água. Considerando essas
essas sendo as condições ideais, a pressão inicial da bolha é 1 atmosfera, a temperatura inicial é 2,5 metros, a temperatura inicial é 300 Kelvin. Vamos responder as questões. Essa aqui é uma questão que foi beneficiada lá pela o trabalho, porque foi escolhida entre os trabalhos que vocês fizeram. Então, é de um colega que vai receber um ponto a mais por ter sido a questão escolhida, e é a pontuação na média mais do resultado do trabalho. Vamos para cá. Qual a quantidade de ar em mols para ser inflado na bolha para que o sistema obedeça a lei dos gases ideais? Bom, vai respeitar aos gases ideais, vai ter que obedecer que PV igual nRT. Então, para respeitar os gases ideais, o número de mols separado aqui vai ter que ser PV sobre RT. Você veja que não foi usado o sistema internacional, então o R, nesse caso, vai ter que ser usado o sistema internacional. Pode ser usado direto, dessa forma, porque ela já está em litro, atmosfera, Kelvin e mol. Então ela está dando 0,082. 0,082. Então vamos substituir os valores. Isso aqui é 0,82. A temperatura é 300 Kelvin. O volume a gente não tem, mas a pressão a gente tem. Contra reservando, blá blá blá, a 1 atmosfera. Então é 1 atm. Como é que a gente faz para ver o volume? Muito bem. Vou colocar aqui embaixo. O volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de π. R é o diâmetro, no caso. Então é d dividido por 2 ao cubo. O que vai resultar para a gente que o volume vai ser igual a, como isso aqui é 1,20, não, 2,5, vai resultar em 1,25. Então, já preparando a calculadora, tirando aqui 2,5 dividido por 2 é 1,25, L ao cubo, então levando ao cubo dá isso aqui, vezes π dá isso, vezes 4 dá isso, e dividido por 3 dá 8,18. Pegando 8,18. Eu vou colocar uma casa a mais, porque a gente vai ter que transformar isso aqui em litros. Então, 8,18 metros cúbicos. Vou converter isso aqui para litros, porque a expressão está em litros. O R está dependendo de uma expressão por litros. Então, é só multiplicar por 1000. Um metro cúbico são 1000 litros. Então, isso aqui vai dar 8181 litros. E aí a gente pode combinar essas expressões de tal forma que N vai ser igual, agora colocamos na expressão 8181 litros vezes uma atmosfera é 1, dividido por 0,82 dividido por temperatura 300 Kelvin. Será que eu errei? Deixa eu ver. Eu acho que eu errei porque deveria 333 mols. Deixa eu ver se eu errei. Deveria dar 333 mols. Metro cúbico. Deixa eu ver onde eu errei. Esse aqui. Ah, tá. Já sei onde eu errei. É o 0,082. É esse aqui. Então é 8181 vezes uma atmosfera, continua isso mesmo, dividido por 0,082 e dividido por 300. Isso aí, deu 333 mols. 333 mols. Durante o dia, a temperatura, acho que é moles o nome do plural, porque toda palavra que termina com L
IS ou ES, como degraus, termina com U, então L seria moles. Durante o dia, a temperatura de dentro da bolha pode chegar a 305 Kelvin, vai aumentar a temperatura, com pressão se mantendo a mesma. Então, você tem a relação que a pressão se mantém constante e a quantidade de mols também, qual o volume máximo que ele pode chegar. Então, vale aquela relação que T1 sobre V1 é igual a T2 sobre V2. E aí, isolando os termos, a gente quer saber o volume 2. Solo volume 2 é igual a T2 sobre T1 vezes V1. O volume máximo que a bolha pode chegar durante o dia. Isso aí. Agora a gente tem o T2, temos 305, então T2 é 305 Kelvin. O T1 ele é o 300 Kelvin, a temperatura que ele estava antes, e a gente sabe o volume 1, que está dado por, posso colocar direto aqui em litros, 8181 litros. Então o resultado também vai ser em litros, só isolar aqui, V2 é igual, nossa razão das temperaturas, ESC, 305 dividido por 300 vezes 8181. Dá 8.317 litros. 8.317 litros. Bem, agora vamos para o item C. Na questão de segurança, se a bolha estiver com 2,48 metros de diâmetro ou menos, o brinquedo deve ser fechado. Ao fim do dia, o brinquedo teve que ser parado devido a essa questão de segurança. Qual era a temperatura máxima estava no ambiente? Novamente, relação só de temperatura e volume. Isso é no final do dia, então, a temperatura 2. A gente quer saber qual a temperatura que ele deve ter chegado para ficar com o volume 2 menor. Então, a gente passa o volume 2 para o outro lado, vai ficar volume 2 sobre volume 1 vezes a temperatura 1. E aí, o volume 2 a gente precisa calcular. Sabemos que o volume 1 ele era 8181 e a temperatura 1, 300 Kelvin. Para saber o volume 2, vou colocar aqui V2 é igual a 4 terços de π, diâmetro 2 dividido por 2 ao cubo. Esse diâmetro 2 ao diâmetro 2 é 2,48 metros. Então, posso já usar aqui 2,48 dividido por 2, elevar ao cubo, e multiplica por π, multiplica por 4 e divide por 3. Tá. Cuidado, né, que tá dando em metros cúbicos, 7,98, mas vamos já converter em litros. Ele implica que o volume 2 em litros é igual a 7.986 litros. Agora eu posso combinar estas expressões e o resultado da temperatura 2 vai ser igual, põe o volume 2 aqui, 7.986 dividido por volume 1, que é 8181, e vezes 300 Kelvin, 292,8 Kelvin, 292 Kelvin, 92 Kelvin para que o brinquedo tenha que ser fechado no final do dia. E por fim, se um funcionário quisesse encher uma bolha sem variar a temperatura e pressão até que tivesse o dobro do seu volume ideal, no caso dessa bola, quantos mols de álcool seria preciso? Claro, é só lembrar da lei de Avogadro. Bom, sai de PV é igual a nRT, e a gente quer saber, quando está inflando,
o número de mãos, mas o volume também está variando. Então eu vou passar o volume dividindo e vou colocar o RT e dividido pela pressão de uma forma que esses termos são constantes. E é aqui que está o princípio de Avogadro, que o número de mãos cresce diretamente, o volume cresce diretamente proporcional ao número de mãos. Quando isso aqui é constante, então implica que N1 sobre V1 é igual a N2 sobre V2. Portanto, se eu quiser calcular o número de mãos posteriormente, basta pegar N2 isolado e fazer V2 sobre V1 vezes N1. Ele está falando aqui que ele tiver o dobro do volume. Então, isto aqui é 2 vezes. Então, o dobro do volume, 2 sobre V1. Portanto, N2 é igual a 2 vezes N1, é o dobro do número de mãos, 2N1, o que implica, como a gente já sabe que o número de mãos original é 333 mãos, nada melhor do que acabar o curso com um número 666, o número da besta é o número de mãos que são necessários para preencher dobrando o volume. E aqui está o final da avaliação. A correção foi feita da mesma forma como eu já apresentei correntemente para vocês. Eu deixo aqui o registro de como é que está a tabela com as perguntas e respostas e uma pontuaçãozinha extra, metade do que vale cada item, quando você responde mais uma questão das qualitativas. Para a questão 2, também deixei os itens como eles são avaliados. Questão 3, também deixei aqui os critérios de avaliação. E a questão 4, tá? Deixa eu só aproximar mais um pouco para que todos os itens sejam vistos. São esses os critérios que eu usei para avaliação. O que eu não deixei aparecer porque estou obstruindo, mas o item 1, o item 2, o item 3 e o item 4. Aqui estão todos os critérios. Eu só agradeço pela atenção e boa sorte para todos.